Então, pessoal, tudo bem? Ei, tudo bom? É o seguinte, eu sou só uma jogadora de futebol, mas como a minha formação é de arquiteto e urbanista também, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vou mostrar algumas imagens das mais recentes intervenções, né, propostas pelos arquitetos para a cidade de Belo Horizonte. A primeira delas é o hall de acesso do aeroporto de Confins, né, todo cinza, algumas televisões. Segunda é um lobby de um hotel que vai ficar ali na Avenida Andradas, ele é conhecido como Tulip Tower, do Justus, do Roberto Justus, o projeto. O terceiro projeto é uma concessionária de alto luxo que vai ficar ali na Raja Grabalha, à altura da Cidade Jardim. E o quarto projeto é a praça de alimentação da mais nova cidade administrativa de Belo Horizonte, proposta pela atual gestão e deve ficar ali na Lagoinha, na Praça do Peixe, né? Belo Horizonte já não tem mar, a gente já não tem peixe, agora que a gente não vai ter mesmo. Bom, na verdade isso foi tudo uma brincadeira, mas é facilmente assimilável essas imagens como realmente integrantes desse projeto. Mas para a cidade, né? Mas infelizmente essas imagens são dos estádios da Copa do Mundo de 2014. A primeira imagem da Arena Pernambuco em Recife, a segunda imagem é do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, é uma área VIP do estádio. A terceira é a Arena do Pantanal, em Cuiabá, né? O hall de entrada do estádio. E a quarta é a Arena Pernambuco de Recife. E como não é diferente de todas as arenas que a gente está vendo nessas imagens, né? Mas também todas as outras que estão integrando os Jogos da Copa do Mundo, a gente tem o nosso Mineirão com a sua área VIP. A última vez que eu fui ao Mineirão foi antes de 2010, antes de fechar para as reformas da Copa do Mundo. Eu paguei R$10 pelo ingresso da Arena Superior. E eu me lembro que na época geral estava R$5. Depois que o Mineirão reabriu, que ele foi entregue à iniciativa privada, eu tentei ir a um jogo recente. Quando eu fui olhar, o preço do ingresso estava R$400 o mínimo. Então, e a geral está extinta. O que acontece? A gente está passando por um processo de extinção do espaço democrático na cidade, que é os estádios de futebol, e do espaço democrático dentro dos estádios de futebol, que no caso são as gerais, os baixos custos dos ingressos, né? E aí o que acontece? A gente está perdendo esses espaços democráticos do futebol. Recentemente eu vi uma pesquisa no estado de Minas. O preço do ingresso subiu 300% nos últimos 10 anos, em contrapartida a renda média do trabalhador subiu só 37%, né? Então eu acho que esse dado ele serve para comprovar bem assim. Eu trouxe essa outra imagem que é interessante para a gente ver assim, como é que o futebol de repente virou pano de fundo nesses futuros projetos. Aqui é uma imagem da Arena da Baixada, né? Uma família tendo um super banquete, tem essa questão da alimentação nos estádios também, que eram alimentações tradicionais e populares que estão sendo extintas, como o acarajé na Bahia, o tropeiro no Mineirão, e dentre muitas outras alimentações tradicionais, os churrasquinhos. Hoje a gente vê essa imagem dos grandes banquetes, a criança está vendo um jogo de futebol que acontece lá embaixo na televisão e o pai está totalmente de costas. Essa outra imagem eu tirei de uma promoção dos estádios para a Copa do Mundo no exterior. Então a gente já vê uma pessoa de terno tomando um champanhe, outras pessoas tomando um vinho, pessoas de costas lendo jornal. Então o futebol vira ali mais um ponto de encontro da elitização, uma desculpa ainda para ter um momento de luxo, e o futebol ele simplesmente fica fundo de plano, assim, né? Se fosse uma televisão faria o mesmo efeito.
Essa é uma imagem que eu trouxe para a gente discutir um pouco a estética mesmo desses espaços, que não é gratuita, né? Então, a primeira imagem é da Arena de Fortaleza e a segunda imagem é um estádio na Espanha. É um shopping center na Espanha. Então, assim, essa imagem do shopping, a transformação do futebol em mercadoria, ela é clara também na arquitetura. Como não poderia deixar de trazer alguns números que mostram essa disparidade do interesse privado e interesse social na construção da Copa do Mundo no Brasil, né? Segundo o portal da Copa no governo de Minas, foram investidos 25 bilhões para a realização do evento, a imprensa fala em 30 milhões, o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa já está falando em 70 bilhões, então assim, é um investimento exorbitante para os estádios que foram entregues à iniciativa privada. 170 mil famílias foram removidas ou ameaçadas de uma remoção nesse processo, 4 mil famílias em Belo Horizonte. 500 expositores perderam seu espaço de trabalho na Feira de Artesanato do Mineirinho e 100 barraqueiros no Mineirão, que são os tropeiristas, que a gente sente tanta falta agora, quando a gente vai comer um tropeirão do espoleto, né? Que não tem nem ovo instalado. Foram 4.500 empregos diretos, então tem sempre esse discurso de que vai gerar emprego, vai gerar uma nova dinâmica na cidade, e isso não é real, né? Bom, e diante de tudo isso, a população que tentou ir para próximo do estádio, no Mineirão, foi recebida dessa forma. É uma memória muito recente de todo mundo, e eu não preciso ficar falando muito disso, mas diferente da Copa de 1950, onde o contexto era totalmente outro e a realização da Copa foi possível sem retirar geral, sem fazer camarote de alto luxo, sem excluir a população brasileira do estádio e de suas imediações, que a gente tem aqui uma imagem do Maracanã na década de 50, com as pessoas sentadas, inclusive, no parapeito do estádio. Então, só para a gente não achar que era uma impossibilidade, né? Já saindo um pouco do estádio e indo para o espaço da cidade, a gente vê o que foi feito com o Mineirão, com a área, o espaço público do Mineirão, que era utilizado pela população que mora no entorno da Pampulha, que ia caminhar com cachorro, que ia caminhar com criança, ia fazer Cooper e exercer algumas atividades cotidianas, do dia a dia. Hoje elas estão impossibilitadas porque não só as árvores foram arrancadas, foi construída uma grande laje que se tornará um shopping e o Mineirão está cercado, né? Inexplicavelmente cercado. E esse é um processo que tem acontecido em toda a cidade, assim. A exclusão dos espaços públicos, a transformação do futebol em mercadoria, a transformação da cidade em mercadoria e a transformação, além de tudo, da vida em mercadoria. Então, o que a gente está passando é um processo longo de transformação desses espaços e de exclusão dos cidadãos desses espaços, né? Então, tem aí uma foto da Praça da Estação, completamente fechada, e em resistência a todos esses movimentos de transformação da vida em mercadoria, tem surgido alguns movimentos de resistência a esse processo. Dentre eles, a Praça da Estação, o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, 1 minuto para o endereço, o Movimento Fora Lacerda, o Movimento Fica Ficos e vários outros, uns com um contorno político mais delineado, outros menos, são mais movimentos de ocupação do espaço público, e dentre eles a gente tem o surgimento do meu time de futebol, do nosso time de futebol, que a princípio ele surgiu como um sonho de uma das jogadoras, que era de fazer um gol maravilhoso, que até hoje ninguém conseguiu fazer, nem conseguiu entender como é que era esse gol. Diante, em face desses acontecimentos, o nosso time foi se tornando uma forma de resistência a esses dois processos também. Um deles é a de transformação da cidade em mercadoria, né? Porque a gente ocupa os espaços da cidade, é um time de futebol de rua, e o outro deles a resistência também do futebol resistência de transformação, contra a transformação do futebol em mercadoria. Porque a gente está brincando com o futebol, trazendo de volta o futebol de rua, apropriando os espaços da cidade, o futebol moleque, menino.
e se dispondo à experiência do outro, a uma outra experiência de cidade, né? Esse é um jogo que a gente fez com os moradores de rua, do abrigo lá no Floresta. Esse é um jogo na nossa sede, que é debaixo do viaduto Santa Teresa. O nome Baixo Bahia vem disso, que é o Baixo Rua da Bahia, né? Debaixo do viaduto Santa Teresa, é a nossa sede. E aí tem vários jogos, né? Trouxe algumas imagens para vocês verem. Esse é um time que jogou muitas vezes com a gente na Praia da Estação, é um time de moradores de rua, né? Tem várias coisas que acontecem na rua, né, gente? Essa é uma vez que a gente foi jogar na Ocupação Zilá Exposto, em apoio, né, às comunidades que estão sendo excluídas pelos Jogos da Copa. Esse foi um jogo que a gente fez na Avenida Afonso Pena, às 7 horas da noite, numa segunda-feira, durante o rush, após uma manifestação que teve, né, um jogo na Praça da Estação, outro jogo, pulou aqui, outro jogo também na Praça da Estação. Essa é a última formação da equipe, com toda a equipe técnica, né? Tem várias pessoas que vão... O time vai crescendo, as pessoas vão se juntando à equipe. Enfim. E o que eu queria falar, que eu fui convidada para o TED para falar sobre a Cidade 2.0. E o que eu acredito que a Cidade 2.0 é a cidade ocupada pela população, né? Uma cidade mais participativa. E o que eu queria convidar a todos para que em 2014 a gente ocupe as ruas da cidade, né? Que, como fica esse texto lá no centro de Belo Horizonte, o povo é uma seleção e tanto. É isso.